Sabe aquele enorme desafio de desenvolver a equipe no varejo sem precisar parar a loja inteira? Pois é, existe uma crença fortíssima no mercado de que treinar pessoas exige paralisar a operação. Mas e se for possível criar um desenvolvimento contínuo, sem frear as vendas diárias? É exatamente essa quebra de paradigma que vamos explorar nesta análise. O grande objetivo aqui é entender como construir equipes de altíssima performance com a loja em pleno funcionamento. Para organizar essa jornada, o nosso roteiro passa por 5 pontos diretos. Primeiro, desvendamos o mito do treinamento. Depois, falamos sobre como orientar sem constranger. Em seguida, mapeamos os 3 momentos ideais para agir. O quarto ponto foca em treinar prática e comportamento. E, para fechar com chave de ouro, o poder das microdoses. Vamos lá! Passo 1. O mito do treinamento. A clássica diferença é entre enxergar o aprendizado como um evento isolado ou como um processo. Um erro clássico da gestão é ficar esperando aquele dia mágico em que a equipe inteira vai estar presente, trancada numa sala. É a ideia ultrapassada de que treinar é um grande evento, mas a realidade da gestão estratégica exige que o treinamento seja encarado como um processo. O balcão não para, certo? Então, o desenvolvimento da equipe precisa fluir igualzinho à respiração da loja, contínuo, natural e acontecendo de forma integrada, e não como um alarme de incêndio que interrompe tudo. Avançando para a nossa segunda etapa, orientar sem constranger. E aqui a gente entra de cabeça na importância da segurança psicológica. É preciso ter uma definição super clara em mente. Treinamento no balcão é um processo inteligente de orientação que serve para ajustar processos e não para julgar pessoas. Se a abordagem no meio do expediente for descuidada, a resistência é imediata. Fazer ajustes na linha de frente não significa de forma alguma expor ou dar bronca em ninguém na frente dos clientes. Trata-se puramente de uma orientação técnica para que o medo desapareça e o aprendizado flua de verdade. Isso nos leva a uma regra de ouro: gerar segurança e não autoridade. Mudança de comportamento não se alcança no grito, se alcança com clareza. O objetivo não é mostrar quem manda no pedaço. Quando a equipe sabe exatamente o que precisa fazer, ela mesma oferece soluções com total confiança. Por outro lado, quando falta direção e sobra intimidação, as pessoas simplesmente travam. O que nos traz ao terceiro ponto: os 3 momentos ideais. O verdadeiro manual de procedimentos sobre quando agir na prática. A estratégia revela 3 janelas vitais na correria diária, seja numa loja de roupas ou num balcão super movimentado. Primeira janela, logo após um atendimento. Segunda, naquele breve respiro entre a saída de um cliente e a chegada de outro. E terceira, fazendo pequenos ajustes sutis durante o próprio atendimento. A grande sacada aqui é justamente a sutileza. Nenhum desses momentos exige uma palestra motivacional gigantesca, apenas micro-orientações que podem ser aplicadas ali, na mesma hora. E, sem dúvida, o momento mais poderoso de todos é logo após o cliente ir embora. A experiência ainda está ali, fresquinha na memória. Nesse instante, em vez de apontar o dedo porque deu errado, a abordagem estratégica propõe uma reflexão guiada. O que poderia ter sido feito de diferente? Isso tira o peso da acusação e cria um incentivo, forçando o profissional a analisar o próprio desempenho de um jeito construtivo. Imagina a cena na prática. Uma oportunidade de venda passou batido. Uma frase objetiva como "Percebeu que ali era um bom momento para complementar o pedido?" Muda todo o cenário. Zero exposição. É apenas a reinterpretação imediata de um erro para uma oportunidade técnica de aprendizado. O cérebro absorve isso super rápido, sem precisar levantar nenhuma barreira defensiva. Chegamos então ao quarto ponto: treinar prática e comportamento, onde o foco se volta 100% para a aplicação prática. Existe um mito gigantesco no varejo em relação ao conhecimento técnico. É aquela guerra entre decorar bula e focar no uso prático. Ninguém precisa transformar a equipe de vendas num esquadrão de cientistas focado em memorizar princípios ativos e características complexas. A orientação estratégica tem que mirar na utilidade. Para que serve esse item? O que combina naturalmente com ele? No fim das contas, o essencial é saber conduzir uma conversa humana e não recitar uma enciclopédia. E olha como o resultado dessa simplicidade é rápido. Quando quem está atendendo chega à conclusão de nesse caso faz sentido oferecer isso, a mágica acontece. A venda cruzada e o upsell deixam de ser aquelas táticas agressivas de empurrar produtos e passam a ser uma consequência natural de realmente entender o que o cliente precisa.
Só que o sucesso no balcão vai muito além de dominar o catálogo de produtos. A observação contínua da gestão precisa captar elementos invisíveis, mas essenciais: a postura, o tom de voz, o nível de segurança e como a conversa é conduzida. Muitas vezes o grande obstáculo não está no o que é dito, mas na forma como é dito. E esses detalhes comportamentais pedem exatamente esse ajuste fino, contínuo no dia a dia. O que nos embala para o quinto e último passo desta análise: o poder das microdoses, a importância absoluta da consistência diária. A resposta para não exaurir a equipe está num número bem pequeno. 5. Literalmente apenas 5 minutos diários de um microtreinamento bem executado superam de lavada o valor de uma palestra de 2 horas feita só uma vez por mês. A informação dividida nessas microdoses é muito mais fácil de absorver, é rapidamente aplicada no balcão e mantém toda a operação perfeitamente alinhada. O ciclo se fecha quando a gestão mantém um radar mental sempre ativo. Aquele erro que se repetiu várias vezes na terça-feira vira imediatamente o tema do microtreinamento da quarta-feira. E, ao mesmo tempo, qualquer melhoria que a gente observa já vira um reforço positivo na hora. Ou seja, a operação de hoje literalmente dita a pauta do aprendizado de amanhã. É um sistema altamente inteligente. O maior benefício que toda essa estrutura se resume a uma regra imbatível. A gestão que treina bem corrige cada vez menos. A rotina deixa de ser apagar incêndios ou depender apenas de um vendedor estrela. O foco passa a ser a construção de uma equipe inteira que é previsível, autossustentável e capaz de resolver os problemas do dia a dia de forma super autônoma. Para encerrar, fica aqui uma reflexão provocativa para o dia a dia da operação. A observação diária está realmente moldando uma equipe previsível e confiante? Ou está todo mundo apenas sobrevivendo até o fim do turno? Dominar esse hábito das microintervenções muda totalmente o jogo. É claro que a verdadeira sustentabilidade de tudo isso pede métricas mais aprofundadas de acompanhamento, mas isso já é um assunto para a nossa próxima exploração. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise e até a próxima jornada de aprendizado!